Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai comentar uma notícia que eu achava que todo mundo já sabia, porque a gente já tinha trazido aqui no canal no YouTube e lá na nossa página do Instagram em outros momentos, mas que hoje, quando eu fiz um post acreditando que todo mundo já tinha conhecimento, muitos demonstraram surpresa e até certa ansiedade, certo pessimismo quanto aos efeitos disso na temporada do Barça. Estamos falando da entrevista do Joan Laporta anunciando que pode até ser que o Barcelona ainda faça algumas vendas e vai tentar viabilizar Oriol Romeu, Iñaki Peña, Ter Stegen, enfim. Mas compras nessa temporada já acabou. O time que vai buscar a tríplice coroa já está montado. E os reforços são Joan Garcia, Marcus Rashford e Rony Bartra. Alguns torcedores estão preocupados porque o Liverpool fez muitas contratações, o PSG vem de uma temporada quase perfeita e os mais pessimistas falam até de Real e Atlético, que fizeram algumas contratações e, em algumas cabeças, em algumas mentes de torcedores, foi o suficiente para eles ultrapassarem o Barça. A gente ficou para trás, não vai conseguir competir nem a nível doméstico. O objetivo desse vídeo é discordar dessa visão mais pessimista, tentar estabelecer uma discussão realista sobre o que é um elenco preparado e diferenciar isso de elenco perfeito. A gente vai entrar nesse meandro e, por fim, tranquilizar o torcedor que ficou ansioso, acreditando que se não contratar mais 3 malucos, não vai dar para brigar pelos títulos. Mas antes disso, que de lembrete, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa essa ferramenta nova no YouTube que ajuda os vídeos a ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você está quebrando o meu galho para continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro, inclusive você. Então faz isso, me dá o teu engajamento, que eu vou te devolver entretenimento. Já foi? Então vamos lá. Curtiu, se inscreveu, hypou? Então vem comigo. Vamos para essa discussão sobre o elenco do Barça, onde o meu ponto é que o time está muito bem preparado, mais preparado do que os seus rivais para enfrentar a temporada. Primeiro ponto, isso significa que vai ganhar tudo? Não. O PSG, por exemplo, tinha os 11 titulares, Barcola e Zaire-Emery no banco, o resto eram jogadores que a torcida tremia na base quando via entrando em campo, e mesmo assim conseguiu a tríplice coroa. Teve sorte com lesões, alguns argumentam, e é verdade, joga um campeonato menos competitivo, então a gestão de minutos lá na França é mais fácil do que na Espanha e na Inglaterra, e isso não é mentira. A gente também não pode falar que deu sorte com lesões. Afinal de contas, nem toda lesão é de desgaste acumulado. Tu pula para disputar de cabeça, pisa em falso na queda, 3 semanas fora. Se isso acontecer às vésperas de uma semifinal, a tua temporada foi pro ralo. Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos e Pátio, o Vitinha, o Fabian Ruiz, Dembélé. Cara, são todos jogadores que não tinham um reserva que pudesse contribuir se fosse acionado. E mesmo assim o time ganhou a Champions. Então, vamos lembrar que dá para ter esse elemento positivo, você dá sorte com lesões e mesmo não tendo um elenco profundo, bater campeão. E também pode acontecer o contrário. Tu tem um elenco muito bem preparado, mas o teu azar com lesões é tão grande que o cara não se lesiona a temporada inteira. Mas justamente naquela partida crucial ele sai. Isso aconteceu com o Liverpool, no caso do Arnold. Aconteceu com o Barcelona, no caso do Koundé. Aconteceu em muitos outros momentos, em outras temporadas, com várias equipes. Então é importante que você entenda aqui. Ter o elenco preparado para ganhar não é garantia que você vai vencer. É claro, você tem que se preparar o melhor possível para aumentar as suas chances, mas ela nunca vai ser 100%. E eu acho que nem 80% jamais vai ser. Beleza? Jogo a jogo, fase a fase, a gente vai vendo se a equipe pode bater campeã de uma competição de mata-mata. Vale para a Copa do Rei e principalmente para a Champions, onde o nível de exigência é maior. Beleza? Isso daí é importante falar. Não há garantia nenhuma, nem de que um elenco mal montado não vai ser campeão, e nem de que um elenco bem montado será. No entanto, a gente busca o melhor elenco possível, sem dúvida. Só que aí vem outra ressalva. Esse elenco nunca vai ser perfeito. Esquece. E esquece essa ideia que eu acho que só existe nas redes sociais,
Porque mesmo os programas esportivos, poucos são os comentaristas que entram nessa ideia de ter 2 ou 3 jogadores de alto nível para a mesma posição. Nunca teve, nunca vai ter. Nem no sextete do Guardiola, nem no sextete do Hansi Flick. Nem as duas equipes que conseguiram 100% de aproveitamento nos títulos tinham 2 jogadores de alto nível para cada posição. E os mais exigentes pedem até 3. Aí, meu irmão, esquece. Nunca teve. Nunca vai ter. Não adianta exigir. Tudo bem? O ponto do vídeo é justamente esse. O elenco não precisa ser perfeito para estar bem preparado. O elenco não precisa ter todas as posições cobertas com titular, reserva e emergência. Lesionou o titular e o reserva, eu ainda tenho uma terceira opção para poder bater campeão. Não é necessário. Nunca teve. Nunca vai ter. E se a gente comparar o Barcelona com as outras equipes, eu acredito que o que tem o elenco mais homogêneo, o que tem o elenco com talento melhor distribuído entre todas as posições, é o Barça. Afinal de contas, você tem muito talento em determinados setores do Liverpool e do Real Madrid, e é verdade, do Bayern de Munique também, mas quando você olha para outros setores, não tem opções no banco de reservas. E eu não estou nem falando de não ter posição à altura. No PSG, você nem sabe quem é o lateral direito reserva do Hakimi. Eu duvido tu me falar quem é. Porque quem joga quando precisa é o Marquinhos improvisado. Você não tem reserva para o Nuno Mendes, porque quem joga é o Lucas Hernandes, que é zagueiro reserva e já joga improvisado na lateral. Foi lateral uma época, mas já não é lateral há muito tempo, e o desgraçado é ruim. De uma vez que fez um bom jogo na vida foi com a camisa do Bayern de Munique. Certo? Reserva do Van Dijk e do Konaté. O Liverpool tem um, e é o Joe Gomes, que ainda está lesionado. Vai começar os primeiros meses da temporada com o seu único zagueiro reserva lesionado. Os outros foram negociados. O Ansah saiu, tá no Bayer Leverkusen, se não me engano. Beleza? Então, contratou o Wirtz, contratou o Ekitike, tá querendo o Isaac. Pô, isso tudo é maravilhoso. São contratações de impacto que vão aumentar o nível do ataque. Mas cadê o zagueiro reserva? Cadê o meio-campo reserva? Quem é o reserva do McAllister? Quem é o reserva do Gravenberch? Cadê essa galera? Tudo bem? Então, não pensa só no acúmulo de nomes. No acúmulo de nomes, o melhor elenco do mundo é do Real Madrid, pô. Acumulando nomes pomposos é o Real Madrid. E a gente já viu nessa temporada que isso não é o suficiente. Esse talento tem que estar muito bem distribuído entre posições e características. Ninguém faz isso atualmente, ninguém tem isso atualmente como o Barcelona. Quer ver? Vamos lá. Pro gol, Joan Garcia e Chesney. Qual é o goleiro reserva do nível do Chesney que tem por aí? Não tem. Tá bom? Ah, mas o Chesney, naquele jogo contra a Inter de Milão, falhou no gol, claro. E é por isso que ele vai ser o reserva e não o titular. Mas nesse nível de reserva, dificilmente você vai encontrar. E digamos que você encontre. Digamos que você ache um reserva do nível do Chesney. Duas coisas. O nosso reserva não precisa ser o melhor reserva do mundo. Basta ele ser bom o suficiente. E, importante frisar, se você achar algum que você considera melhor, eu duvido que você considere com uma distância brutal a ponto de ser preocupante a gente ter o Chesney como goleiro reserva. Não é isso? Joan Garcia e Chesney, estamos muito bem. Temos 2 goleiros de alto nível. Na zaga, Inigo, Cubarsí, Araújo e Christensen. Titulares Inigo e Cubarsí. Ah, mas tem que vender o Araújo é muito ruim. Tudo bem. Quem são os zagueiros reservas que estão nas grandes equipes que são melhores que o Araújo? O Beraldo é melhor que o Araújo? O Joe Gomes é melhor que o Araújo? O Asensio é melhor que o Araújo? O Ake, não sei nem se isso pode ser considerado. No Manchester City é muito difícil saber quem é reserva, quem é titular. A Kanji, melhor que o Araújo? E se você disser, não, eu acho melhor, é uma diferença assim tão brutal, a ponto da gente ter que estar preocupado, porque o nosso nível na zaga é tão baixo. E ainda te tranquilizo, se você quiser ficar pensando, pô, mas apesar do Araújo ter um nível técnico, um zagueiro confiável, quando ele escuta o hino da Champions, a perna dele treme, e eu concordo com isso, já falei em outros vídeos, ainda tem o Christensen. Quem é o reserva que tá por aí pelo mundo que é do nível do Christensen? Não tem. E se tiver, repito, não é uma diferença brutal. Na lateral direita, Koundé e Eric. Eu acho que quando o Eric foi improvisado na lateral direita pela primeira vez com a camisa do Barça,
Os argumentos de que a gente não saberia se ele conseguiria se encaixar eram justos. A essa altura, a gente já viu o suficiente para considerar que ele é um reserva de garantias. Não à toa foi convertido em definitivo. O Eric Garcia dificilmente vai aparecer na zaga novamente. A partir de agora, pode ter certeza, você vai ver ele como o reserva do Koundé. Precisávamos de um reserva para o Koundé. O Hector Foy, infelizmente, não está preparado ainda. Encontramos. Ah, mas existe aquele lateral direito. Eu tenho dificuldade para pensar. Talvez o Real Madrid tenha com Carvajal e Arnold, não sei quem vai ser o titular, quem vai ser o reserva, um reserva melhor que o Eric Garcia. Mas mesmo assim, olha para o resto dos clubes. Quem é que tem um lateral direito melhor que o Eric Garcia sentado no banco? Se tiver, não é uma diferença brutal. Baldé e Gerard Martin. Aqui eu acho que é o nosso grande ponto fraco. Gerard Martin talvez seja o nosso reserva de menor nível. Só que, conversa comigo com seriedade, sem aquela mentalidade de exigência exagerada em busca da perfeição, porque a perfeição não existe. Conversa comigo mano a mano. Se você for escolher uma posição para não ter um jogador do nível do resto do time, é o gol, é a zaga, é o meio, é o ataque ou é a lateral? Não estou dizendo que o lateral não é importante. O lateral tem várias funções importantes. Mas até numa questão mercadológica, os laterais são mais baratos, recebem menos e são menos midiáticos do que os jogadores das outras posições. Se a gente for elencar os melhores centroavantes, os melhores meio-campistas, os melhores zagueiros, a gente não sai daqui hoje. Agora, se a gente for falar dos melhores laterais esquerdos, para fechar um top 10, a gente vai ter dificuldade. Vai ter que botar um monte de cara que talvez não seja lendário, mas para fechar top 10 vai ter que puxar. Percebe? Então, sinceramente, se for para ter o teu ponto fraco, o teu lateral esquerdo reserva, tu vai ter que ter algum ponto fraco que seja o lateral esquerdo reserva. Se pudesse não ter ponto fraco nenhum, eu tava contigo. Contrata aí um lateral esquerdo reserva, traz o Roberto Carlos para ser o lateral esquerdo reserva, traz o Nuno Mendes, o Alfonso Davis, ia ser maravilhoso. Isso é a realidade? Existe algum clube que não tá olhando para a lateral esquerda reserva e tá preocupado? Não. E, já falei isso em outros vídeos, tem gente até que exagera um pouco com o Gerard Martin. Ele não é tão ruim quanto a galera fala, embora, sem dúvida, dos nossos jogadores, ele seja o que mais deixa a desejar. Beleza? Mas se for para ter um ponto fraco, que seja o lateral esquerdo reserva. Afinal de contas, qual é o time no mundo cujo ponto fraco não é a lateral esquerda reserva? No meio-campo, caramba, nós temos 7 meio-campistas. Nenhum é ruim. Nenhum dos 7 meio-campistas, quando entra em campo, você pensa, ih, rapaz, qualquer momento vai fazer merda. Nenhum. Casador, Bernal, Gavi, De Jong, Pedri, Fermin e Dani Olmo. Se tivesse 6, eu estava satisfeito, porque é o necessário para o elenco estar equilibrado. O Barcelona tem 7. O Barcelona tem mais do que é considerado recomendável para você dizer que o teu time está preparado para competir. O Barcelona tem 7. Talvez seja o setor em que o Barcelona mais está à frente dos adversários, é no meio-campo. Porque se você for olhar para o meio-campo titular, De Jong, Pedri e Dani Olmo, o único time que iguala é o PSG, com João Neves, Vitinho e Fabian Ruiz. Mas quando tu olha para o banco, o que o Barcelona tem no banco e o que o PSG tem no banco, a diferença é brutal. Não enxergo outros meio-campos. A galera pode até citar o City, né, com Reinders, Rodri, Cherki, ou Gundogan, mas eu sinceramente acho que não chega. Né? Bernardo Silva, né? Bernardo Silva, Rodri e Reinders. Vamos dizer que esse vai ser o time titular. Eu acho que é de alto nível, mas o Reinders a gente ainda não viu jogando nesse nível de exigência. O Rodri volta de uma lesão gravíssima e o Bernardo Silva já parece de saco cheio de jogar no City. Não sei se você concorda comigo. Pelas entrevistas, pela postura em campo, ele parece, pelo amor de Deus, eu não aguento mais estar aqui. Sensação que eu tenho. Que eu talvez tenha até expressado de maneira exagerada. Né? Eu não quero mais estar aqui, talvez seja demais. Só que tu percebe que ele já está em fim de ciclo. Eu prefiro o meio-campo do Barcelona. O que chega no mesmo patamar é o do PSG, e mesmo assim, se tu olhar para o banco, não tem mais conversa. É o Zaire Emery e o resto é um Deus nos acuda. O Barcelona tem Casador, tem Gavi, o Barcelona tem Fermin, o Barcelona tem Bernal. É outro patamar.
o meio-campo do Barça. No ataque, você tem para a ponta esquerda Rafinha e Rashford. Você tem para o comando do ataque Lewandowski e Ferran. Talvez, temporada passada, você pudesse dizer que o Ferran era preocupante. Eu acho que exageravam. Tinha gente que pediu o Darwin Núñez. Vende o Ferran, traz o Darwin Núñez. Cara, aquilo ali me dava um frio na espinha quando eu escutava. O Darwin Núñez é ruim. O Ferran é um jogador que precisava de confiança. Tá aí provado isso. Mas tudo bem, se você falasse temporada passada, caramba, você ter o Ferran como sua principal opção no banco de reservas pro comando do ataque é preocupante. Agora não mais. O cara fez mais gol que o Lautaro Martínez, pô. O Lautaro Martínez fez menos gol na Inter de Milão do que o Ferran fez no Barcelona vindo do banco. Não tô dizendo que o Ferran é melhor que o Lautaro, mas se ele consegue ter uma temporada mais goleadora que o Lautaro, ruim esse cara não é. Não dá pra gente desconfiar. Ele chega no Barcelona com 22 anos, não estava preparado. Agora que ele já vai para os 26, vai viver o seu auge, a gente está vendo um outro Ferran. Esquece o Ferran que chegou inexperiente, sentindo a pressão, sem ter fundamentos básicos que são necessários para associação no ataque, num sistema de jogo como é o do Barcelona. Esquece, esse Ferran não existe mais. O Ferran da temporada passada é o que a gente vai ver nos próximos anos e quem sabe até evoluindo. O auge do Dembélé chegou com 28, por que o do Ferran tinha que ser com 22? 26, a gente está vendo o melhor tiburon possível até agora. Na ponta direita, Yamal e Rony Bardi. O Rony Bardi, eu acho que ele ainda é uma incógnita. Eu estou muito satisfeito com o que eu já vi dele. Dizem os insiders que lá nos treinamentos ele impressiona o Hansi Flick constantemente. Ninguém imaginava que ele ia chegar tão pronto, imaginavam que ia ser necessário uma lapidação mais longa e chegaram à conclusão que não é necessário, que ele já pode fazer parte do time principal e a gente acaba tendo um canhoto, driblador, que trabalha no espaço curto, como na temporada passada nós não tínhamos, e que pode ser o relevo ao Yamal. Não mais veremos o Yamal jogar quarta e domingo, 6 meses consecutivos até lesionar. Agora nós temos um reserva para ele, que não é do mesmo nível, porque isso não existe. Ninguém é do mesmo nível do Yamal no futebol atual. Quanto mais um reserva ser do mesmo nível dele, mas a gente tem alguém que pode nos ajudar a vencer os jogos. É só o que eu posso pedir do garoto Rony Bardi. Então, cara, eu não vejo nenhum grande furo no elenco do Barcelona. Poderia ter um lateral esquerdo reserva melhor? Poderia. Mas quem é que não tem essa mesma sensação no futebol atual? Quem é que não queria um lateral esquerdo melhor no seu banco de reservas? É uma posição complicada. E de resto, eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum nome que me dá calafrio se for necessário ser utilizado. Um asterisco pro Araújo, né? Se puder não botar o Araújo em mata-mata de Champions, eu prefiro. Mas no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei, ele responde bem. Então a gente tem aí uma opção pro longo prazo, pra corrida, pra maratona que é a temporada. E ainda tem o Christensen. E se for necessário, tem o Eric Garcia, que tá ali como opção para lateral, mas pode jogar como zagueiro. E se for necessário, a gente pode ter também, para jogar na zaga, pelo lado esquerdo, está sendo testado o Gerard Martin. Gerard Martin que na lateral é de regular para ruim, mas que tem porte de zagueiro, tem características de zagueiro. Para zagueiro, ele teria uma boa velocidade e um passe acima da média. Temos outras soluções aí dentro desse elenco que a gente ainda não viu sendo testadas em alto nível de competitividade, mas que geram esperanças de que a gente não vai precisar recorrer sempre aos mesmos jogadores, estourando a minutagem e gerando lesões, como já foi na temporada passada. Na temporada passada, eu nunca concordei com a ideia de que o elenco não estava preparado para competir. Mas a gente via algumas preocupações pontuais, especialmente de desgaste sem ter alguém no banco para substituir. No entanto, na atual temporada, a gente subiu de patamar. Não existe mais crítica possível ao elenco do Barcelona. Pode não ser campeão de tudo. Claro, futebol tem dessas. Já falamos no começo do vídeo. Mas que tá preparado, tá. E se você fosse apostar em alguém para ser campeão, o seu dinheiro mais espertamente estaria colocado
se você apostasse no Barcelona. Tudo bem? Para mim, está muito bem preparado e é o favorito em todas as competições que vai disputar. E eu não falo isso por clubismo, porque quando a gente começou a produzir conteúdo, eu meti o pau no Barcelona. Eu falava muito dos problemas que o time tinha. Eu sempre dizia, vou torcer para ganhar, mas tá complicado da gente imaginar que isso vai acontecer, porque eu sou torcedor. Então, na análise, eu não enxergava aquele Barcelona do Xavi, de 2 temporadas atrás, como um time capaz de vencer os campeonatos, especialmente por conta das lesões, lesão do Gavi, o Pedri entrava e saía do time porque estava lesionado, o Gundogan já numa clara curva descendente no seu nível técnico na carreira, jogou bem os 6 primeiros meses, na segunda metade não conseguiu mais repetir, enfim. Ali a gente criticava bastante. E não havia muito otimismo quanto ao futuro daquela equipe. Embora, claro, eu sempre torcesse. Vou torcer para ganhar, mas não acho que vai ser o caso. Então, não é o clubismo que define as minhas opiniões. É a análise. E que bom, e que felicidade que a minha análise me permite chegar à conclusão que o time que eu torço é o favorito para conquistar os títulos. Fazia tanto tempo que a gente não podia fazer isso. Nessa temporada pode. Confie no Barça. Você, torcedor do Barcelona, confie. O time está preparado. O time tem condições. O elenco está pronto. Esqueça a dopamina da contratação. Esqueça o sentimento de contratar um jogador que às vezes nem é melhor que o que você já tem no elenco, mas o simples fato dele estar sendo contratado te gera aquele sentimento de que a coisa está melhorando. Esqueça isso. Olhe para a qualidade dessa equipe. Compare com a qualidade das outras equipes. Não compare quem contratou mais e quem contratou menos. Compare quem tem mais qualidade. Você pode até chegar à conclusão que não é o Barcelona. Eu vou respeitar. Mas, se você disser que tem um abismo, aí é sacanagem. Beleza? Você quer concordar ou discordar de alguma coisa que escutou nesse vídeo? Deixa aí nos comentários. Não se esquece, você ficou até o final é porque gostou? Curte, se inscreve no canal, hypa, pra gente ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo para levar um conteúdo cada vez melhor para blaugrana espalhados pelo mundo inteiro. E o melhor, de graça, você não gasta nenhum centavo. Por hoje, a gente se despede. Aquele abraço e até o próximo vídeo.